Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Recompensa prometida pelo desprendimento. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade eu vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Uma vez que o jovem, tendo ouvido o conselho do Salvador sobre o abandono dos bens, tinha ido embora triste, e os discípulos já tinham cumprido o conselho anterior de Cristo, começaram eles a perguntar com insistência sobre o prêmio, julgando terem feito algo de grandioso, ao passo que o jovem que tinha cumprido os preceitos da lei não pôde nem mesmo ouvi-lo sem tristeza. Por isso Pedro, por si e pelos outros, interrogou o Senhor. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Teofilacto Diócrida. Conquanto Pedro tem abandonado poucas coisas, chama-as de tudo, pois mesmo poucas coisas possuem os grilhões da paixão, de tal modo que se faz feliz aquele que abandona o pouco. São Beda. E como não basta apenas deixar tudo, acrescentou o que é perfeito, e te seguimos. Como se dissesse: fizemos o que ordenaste, o que, pois, nos dará como prêmio? Perguntando Pedro apenas sobre os discípulos, o Senhor deu uma resposta universal. Por isso se segue. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras. Dizendo isto, não nos intimou a abandonar nossos pais, deixando de ajudá-los, nem a separarmos-nos de nossas esposas, mas instruiu-nos a pôr a honra de Deus à frente das coisas seculares. São João Crisóstomo. A mim, no entanto, parece que nisto ele queria anunciar as perseguições futuras, pois no futuro muitos pais induziriam os filhos à impiedade e as esposas aos maridos. E não há diferença em dizer por causa do meu nome ou do Evangelho, como diz Marcos, ou por causa do reino de Deus, como diz Lucas. Com efeito, o nome de Cristo é a força do Evangelho e do reino, pois o Evangelho é recebido em nome de Jesus Cristo e o reino de Deus se conhece e vem pelo seu nome. São Beda. Mais alguns, por ocasião desta sentença em que se diz que não receba 100 vezes mais desde agora neste tempo, estabelecem a doutrina da fábula judaica dos 1000 anos depois da ressurreição dos justos, quando tudo que por Deus abandonamos nos será devolvido com grandes juros e ainda por cima dar-se-nos-á a vida eterna. Não veem estes que, conquanto seja uma promessa digna no restante, no ponto em que se diz centenas de esposas, fica clara a torpeza de acordo com os outros evangelistas.
principalmente porque o Senhor testemunha que, na ressurreição, não haverá casamento e assevera que aquilo que tiver sido abandonado por ele será recebido nesta vida com perseguições, as quais os defensores dessa fábula afirmam que não ocorrerão nos seus 1000 anos. Pseudo Crisóstomo. Esta recompensa do cêntuplo se dá por participação, não pela posse. Com efeito, o Senhor cumprirá esta promessa não corporalmente, mas de outro modo. Teofilacto Diócrida. Pois a esposa está ocupada em casa com o alimento e a vestimenta do marido. Percebe isto também nos apóstolos. Havia, com efeito, muitas mulheres ocupadas com sua alimentação e suas vestes e serviam-nos. Semelhantemente, os apóstolos tiveram muitos pais e muitas mães, isto é, os que os amavam. Mas também Pedro, abandonando uma casa, possuía depois as casas de todos os discípulos. E o que é maior, os santos possuirão isso tudo em meio às perseguições, se passarem por elas e por elas forem atormentados, razão pela qual se segue. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Os fariseus, com efeito, sendo os primeiros, fizeram-se os últimos. Já os que abandonaram tudo e seguiram a Cristo foram os últimos neste século, por conta dos tormentos e das perseguições, mas serão os primeiros pela esperança que está em Deus. São Beda. Pode-se também perfeitamente compreender de um modo mais alto o que foi dito que receberá o cêntuplo. O número 100, transferido da mão esquerda para a direita, conquanto pareça, no dobrar dos dedos, ter a mesma figura que tinha o 10 na mão esquerda, aumenta em magnitude de quantidade, pois evidentemente todos que, pelo reino de Deus, desprezaram as coisas temporais e, nesta vida cheia de perseguições, experimentam com uma fé segura a alegria do mesmo reino e, na esperança da pátria celeste, que se indica pela mão direita, gozam do deleite de todos os eleitos. E uma vez que muitos não tornam perfeitos os esforços das virtudes com a mesma intensidade, logo acrescenta: muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vemos, pois, cotidianamente muitos leigos se sobressaírem em grandes méritos de vida, e outros que desde a primeira idade abundam em ocupações espirituais, sendo entorpecidos pelo ócio, definhando e, com uma estupidez estéril, terminando com a carne o que começaram pelo espírito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.